E aí, jovens, tudo certo com vocês? Hoje vamos falar aqui nesse vídeo sobre segurança na internet. Esse assunto que muita gente se confunde, não tem muita experiência, não sabe bem as diferenças, né? Se confunde um pouquinho nas palavrinhas, mas é um dos assuntos mais fáceis na área da informática. Por quê? Porque diferente do Word, do Excel, do Windows, tu não precisa saber, a gente não tem ícones para saber o significado, a gente não precisa saber o caminho de uma determinada configuração. Segurança na internet é simplesmente conceitos, é a parte da informática que ela se assemelha a demais matérias, porque aqui nós vamos ter apenas conceitos, a gente não tem muito o que praticar. Então aqui nesse vídeo eu vou te dar alguns macetinhos para te decorar, certo? Aprender, na verdade, esses conceitos, e depois vamos ver alguns exercícios, certo? Bom, vamos iniciando aqui então. O que a gente tem primeiramente de conceitos? Primeiramente a gente vai falar então dos princípios de segurança para a internet, lembrando que esse material aqui é de acordo com a cartilha de segurança para a internet, que está disponível em cartilha.cert.br. É um conteúdo que cai bastante em prova, então é bem interessante. Se tu é um concurseiro assíduo aí, está sempre participando dos concursos, é bem interessante tu fazer a leitura desse material. E os princípios que nós temos então de segurança na internet, temos aqui a identificação. Então, a identificação é permitir que uma entidade se identifique, ou seja, diga quem ela é. A autenticação, então, ela vai verificar se a entidade realmente é quem ela diz ser. Certo? Então, é a autenticação, verificar se a entidade realmente ela é quem diz ser. A autorização, determinar, então, as ações que a entidade pode executar, né? Autorizar o que ela pode, o que ela não pode executar em um determinado sistema, um determinado serviço. A integridade, proteger a informação contra alteração não autorizada, então é proteger essa informação para que ela continue sendo íntegro, certo? Que ela não tenha a sua informação alterada. Confidencialidade ou sigilo, então proteger uma informação contra o acesso não autorizado. Então, quando a gente tem uma determinada informação, a gente tem que ter uma certa confidencialidade, um sigilo. A gente vai determinar quem é autorizado a ter acesso a essa informação ou a este dado. O não repúdio, então, é evitar que uma entidade possa negar que foi ela quem executou uma ação. Grande exemplo desse não repúdio aqui é quando a gente vai fazer uma determinada conta lá no Facebook, por exemplo, ou num site, que a gente clica naquele botãozinho lá de declarei que li e aceito os termos, certo? A partir do momento que tu aceita esses termos, passa a vigir então o princípio do não repúdio. Tu vai usar o serviço e futuramente, se acontecer alguma coisa, tu não pode negar que foi tu que fez aquilo, afinal tu aceitou os termos. E por último aqui o princípio da disponibilidade. Então, a disponibilidade é garantir que o recurso esteja disponível sempre que necessário, certo? Esses são então os princípios básicos de segurança na internet. Vamos falar agora de ameaças virtuais. O que é uma ameaça virtual, então? Uma ameaça consiste em uma possível violação de um sistema computacional, por sua vez, pode ser acidental ou intencional. Uma ameaça acidental é aquela que não foi planejada, então é um acidente, pode ser uma falha no hardware ou no software. Já uma ameaça intencional, o próprio nome já diz, é alguém que tem a intenção de realizar tal ameaça. Essa intenção, então, ela pode ser de dois fatos. Primeiramente, a pessoa tem a intenção de fazer mal, ela pode envolver, então, ganhos financeiros, como diz aqui, ó. Pode envolver ganhos financeiros, a pessoa quer, por exemplo, uma determinada informação de um órgão público lá. Ou então pode ser gente que não tem o que fazer, gente que quer estudar. É bem comum esses hackers aí, esses crackers, eles se estiverem estudando, são pessoas que são da área da segurança e querem fazer algum estudo, querem estudar algum sistema, a segurança de um determinado sistema, e eles vão ameaçar esse sistema, então, e verificar a proteção dele, não necessariamente porque deseja algum ganho, mas simplesmente para adquirir conhecimento. Então, o que temos aqui entre ameaças virtuais? Temos os hackers e os crackers. Teoricamente, os hackers então são pessoas com elevado nível de conhecimento em informática, principalmente em programação de máquina, certo? Em linguagem de programação. Já os crackers são pessoas então que vão utilizar desse conhecimento para atos ilícitos. Porém, para as bancas de concurso público, elas colocam os dois no mesmo saco.
As bancas, então, elas vejam ambos como perigo. Então, vocês vão ver nas questões, né, eles utilizaram essas duas palavras, tanto o hacker quanto o cracker. Para as bancas, teoricamente, né, tem diferença, mas para as bancas, os dois vão ser ameaças para um determinado sistema e aí vai depender da questão do concurso. Entre as ameaças, então, primeiramente, eu vou botar os três aqui primeiro. Nós temos os vírus, o worms e o bot. Esses três aqui, eles podem contaminar e eles podem se proliferar, certo? Eles podem se espalhar em um determinado sistema, em uma determinada rede. Porém, tem algumas diferenças entre eles. O vírus, todos os três, né, eles precisam de um arquivo hospedeiro. Então, é algum arquivo que ele vai se hospedar, um arquivo comum lá do teu computador que ele vai se hospedar. O vírus, ele só vai ser executado, ele só vai iniciar a contaminação quando ele é executado. Se tu executar esse arquivo hospedeiro ou o próprio vírus, ele vai ser executado e com isso ele vai ser espalhado pelo sistema, pela rede de computador que tu tem aí. O worm e o bot, eles também são executáveis, certo? Eles também contaminam, se espalham num sistema, porém, os dois, o worm e o bot, eles não precisam de execução. Esses dois arquivos aqui, essas duas ameaças, eles vão verificar vulnerabilidades no sistema e vão se espalhar automaticamente. Então, o vírus, para ele se espalhar, ele precisa ser executado. O worm e o bot, eles não precisam disso, eles vão se espalhar automaticamente. A diferença aqui é que o bot, ele permite, então, o controle do cracker, ele permite o controle do hacker. Vamos falar mais adiante novamente do bot. Então, o que tu tem para decorar aí no início, né? O vírus, ele precisa ser executado para se espalhar. O worm e o bot, eles não precisam, eles vão verificar vulnerabilidades. Qual a diferença de que o bot ele é controlado pelo cracker? O spyware, então, temos aí o programa espião, certo? Para te lembrar dele, então, lembra dessas primeiras letrinhas aqui, ó, spy, espião em inglês. Tem o objetivo de observar e roubar informações dos usuários. E como spyware, nós temos 3 tipos, então. A tua questão pode falar aí geralmente de spyware, ou ela pode falar especificamente de um desses 3 tipos de spyware. Temos o keylogger, o screenlogger e o adware. Lembra aí, então, o keylogger, que ele é... A função dele aqui do keylogger, ele vai verificar, então, o que o usuário está digitando. Por exemplo, um login e uma senha. Ele vai verificar quais teclas estão sendo tecladas para captar isso e para mandar lá para o hacker, para o espião, certo? Por exemplo, aí a senha do teu banco, tu já deve ter notado aí que alguns internet bank eles mudaram. A senha não é mais feita pelo teclado, ele é feito, então tem um tecladinho virtual e o usuário ele vai clicar essa senha nesse tecladinho virtual. Então, pensando nisso, os keyloggers eles não conseguem captar nisso. Mas pensando nisso, os hackers criaram então os screenloggers. Screen, né, que é essas primeiras letrinhas aqui, ó, screen, tela em inglês, certo? Então lembra sempre aqui, ó, tela em inglês, em screenlogger, ele vai ver o que está sendo visto na tela e onde que o usuário está clicando. Então, nesse caso de um teclado virtual de um internet bank, por exemplo, se o computador está infectado com o screenlogger vai captar essa senha nesse tecladinho virtual, vai ver onde é que o usuário está clicando. E o adware, esse AD aqui, ó, é de anúncio. A função do adware, então, ele vai ver... Ele vai captar o que o usuário está digitando, está pesquisando, certo? E ele vai exibir anúncios direcionados para o usuário. Isso aqui é mais ou menos o que acontece lá com o Google, com o Facebook, que a gente vive utilizando, certo? E de vez em quando aparecem os anúncios lá, porém, como eu falei no início desse vídeo, né, a gente vai lá e declara os termos, certo? A gente vai lá e declara que aceita os termos para utilizar aquele determinado serviço. Então aquilo lá é legítimo. E justamente isso, o spyware ele pode ser legítimo ou ele pode ser uma ameaça. O spyware vai ser legítimo, por exemplo, quando uma repartição pública. Tem uma rede de computadores lá, eu posso instalar spywares naquela rede pública para verificar se os concursados, se os funcionários eles estão realmente trabalhando ou se eles estão vendo o Facebook no horário de trabalho, por exemplo. Isso vai ser um spyware legítimo, porque os computadores pertencem àquela repartição pública e ela está monitorando. Ou pode ser uma ameaça, pode ser algum malware
que foi instalado da internet e tem a intenção então de espionar e mandar essas informações para o hacker, certo? Então lembra que o Screen Logger que ele vem de tela, certo? Keyloggers é de chave, então, né? Ele vai verificar o teclado. E o Adder, esse AD, é de anúncio. Lembra lá que às vezes a gente está utilizando o Google e tem aquele AdWords que aparece do Google, né? Aquilo são os anúncios do Google. Então, AD está sempre ligado a anúncios. O cavalo de Troia, então, o Trojan Horses é um arquivo que parece inofensivo, mas é uma ameaça para a máquina. Também precisa de execução. Então ele também precisa de ser executado para iniciar a contaminação no computador. O phishing, então, ele é uma técnica, na verdade, o phishing, na verdade, ele não é um malware, né? Ele é mais uma técnica de roubo de informações. O phishing ele é o envio de uma isca para que o usuário seja infectado. Utiliza-se uma técnica de engenharia social. Alguém que se passa por ela, alguém que se passa por quem ela não é. A engenharia social, por exemplo, é alguém que se passa porque ela não é alguém que convence a vítima que ela é quem ela não é na verdade. Por exemplo, um exemplo de phishing, aquele e-mail lá de banco que pede sempre o login, certo? Alguma coisa assim, por exemplo, aquele e-mail de banco que diz que tem um boleto a vencer, que é necessário fazer um login, digitar tua senha, digitar uma coisa. Aquilo lá é um exemplo de phishing. Então, o que é essa engenharia social? O hacker está se passando por um banco, que na verdade ele não é. Essa técnica, isso aqui, se chama engenharia social. É se passar, tentar convencer a outra pessoa de algo que ela não é. Temos aqui então um ransomware. Um ransomware, ele sim, é um malware. Ele vai bloquear o acesso ao computador, aos seus dados e exigir o pagamento para a liberação da máquina. Temos aqui um exemplo de ransomware, então. É uma notícia aqui do G1 do Rio Grande do Sul, da RBS TV. Hackers invadem site da Prefeitura de Joia e cobram pagamento de $4.000 em Bitcoin. Então o que esse malware vai fazer, esse ransomware, ele vai fazer? Ele vai criptografar, para quem estuda então a criptografia é codificar os dados, né? Ele vai criptografar os dados de um determinado sistema, um computador ou um site, e ele vai exigir uma recompensa. Essa recompensa geralmente não, ela sempre vai ser em moeda virtual. Aqui no caso desse caso aqui foi em Bitcoin. Ele sempre vai ser em moeda virtual, porque essas moedas virtuais elas não são rastreáveis, não é igual ao nosso dinheiro físico que ele é rastreável. A gente pode ver por quais bancos eles estão passando, por quais contas. O Bitcoin não funciona assim, ele não é rastreável. Então ele vai infectar esse computador, vai codificar tudo, vai dar um prazo, né? Tem que pagar dentro desse prazo, e se não pagar, todas aquelas informações elas serão excluídas. Depois dessa notícia aqui, se não me engano, a prefeitura conseguiu salvar os computadores, conseguiu contratar gente especializada e não pagou esses $4.000 aqui, mas é uma exceção, né? É muito comum então ter que pagar essa recompensa aqui. Agora temos um tipo de ataque então, que é o Distributed Denial of Service, o DDoS. Então esse tipo de ataque tem como objetivo atacar os servidores de determinadas empresas, visando a indisponibilidade de seus serviços. Trata-se de ataque em massa, de robôs acessando um site ao mesmo tempo. E aqui que entra aquilo que eu falei anteriormente, que são os bots, certo? Quando a gente tem uma rede de bots, nós vamos ter então uma botnet. E lembra que o bot lá, então, ele é controlado pelo hacker. Ele é controlado justamente para isso. Vejamos que temos o hacker aqui, ó, controlando essas máquinas infectadas. Cada máquina está infectada com um bot. Então, o hacker ele vai controlar cada bot desse para acessar um servidor, um site. Seja o servidor de alguma empresa privada, seja o servidor de algum órgão público. Todos esses bots, então, esses zumbis, como consta aqui, eles vão atacar esse mesmo sistema. Esse sistema, então, ele vai receber diversos acessos simultâneos e ele não vai conseguir diferenciar o que é um usuário legítimo e o que é um bot. Dessa forma, com essa ele vai sobrecarregar e ele vai sair do ar. Então, temos aqui, visando a indisponibilidade, então é quando esse sistema sai do ar. Então, temos aqui o DDoS, que ele é ataque de diversos computadores. Temos aqui diversos computadores fazendo diversos acessos a um sistema, diversos ataques a um sistema. Temos também aqui o DOS,
que vai ser um ataque semelhante. Porém, aqui no DOS a gente não vai ter diversos computadores. Aqui no ataque DOS, a gente vai ter apenas um computador fazendo diversos ataques a um sistema. Então, jovens, essa foi a teoria que eu tinha para apresentar, esses macetezinhos que eu tinha para apresentar para vocês, para ficar de olho então nessas palavrinhas. É só ter um mínimo de inglês, saber o que é o screen, o que é o AD, certo? E vai vendo esses macetezinhos e na hora tu não se confunde. Agora a gente vai ver algumas questões de concursos. Foi umas questões que eu peguei então das minhas aulas que foram aplicadas de forma online, certo? Minhas videoaulas. Eu fiz uma ediçãozinha aí e vamos mostrar, vamos ver aí, então algumas questões depois da transição. Nona questão diz o seguinte: segundo a cartilha de segurança para a internet, alguns sistemas operacionais permitem que o usuário compartilhe com outros usuários recursos do seu computador, como diretórios, discos e impressoras. Com base nisso, em relação às formas de prevenção, assinalar a alternativa incorreta. Ou seja, o que nessas alternativas aqui está errado, está incorreto? A. Estabelecer senhas para os compartilhamentos. Isso aqui está correto, a gente deve sempre estabelecer senhas. Compartilhar os recursos pelo tempo mínimo necessário. Correto também, se a gente vai compartilhar, que seja somente o tempo necessário. Ter o anti-malware instalado no computador, mantê-lo atualizado e utilizado para verificar qualquer arquivo compartilhado, certo? Também a gente tem que ter então um anti-malware instalado no computador e sempre atualizado. Estabelecer permissões de acesso inadequadas, essa palavra aqui já nos chamou a atenção, né? Como é que a gente vai estabelecer então uma permissão de acesso inadequada? Tem que ser uma permissão de acesso adequada, permitindo que os usuários do compartilhamento tenham mais acessos que o necessário. Essa questão então está toda errada. E a alternativa correta dessa questão é a alternativa D. Vamos ver a alternativa E: manter o computador protegido, aliás, com as versões mais recentes e com todas as atualizações aplicadas. É óbvio que isso está correto. A alternativa então dessa questão é a alternativa D. É o que está incorreto ali. Questão 12. Segundo a cartilha de segurança para a internet, olha de novo a cartilha na questão, sobre os riscos de uso do navegador de internet, marcar C para certas e E para as erradas, e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Primeira afirmação: as informações coletadas pelos cookies podem ser indevidamente compartilhadas com outros sites e afetar a privacidade. Essa afirmação está certa, então os cookies são aqueles pequenos arquivos que coletam informações do usuário, utilizada para melhorar a navegação num site, mas eles realmente também podem ser indevidamente compartilhadas. Pode-se receber janelas de pop-ups no navegador de internet, desde que sejam habilitados os cookies. Afirmação incorreta, isso aqui está errado. Os cookies podem estar habilitados ou desabilitados, não tem nenhuma relação uma com a outra. A gente pode bloquear, na verdade, as janelas de pop-ups lá nas configurações do navegador. O JavaScript, assim como outros scripts web, pode ser usado para causar violações de segurança em computadores. Essa alternativa está correta. Alternativa correta, então, na questão, alternativa D. A primeira afirmação certa, a segunda errada e a terceira está correta. Questão 15, ela diz o seguinte: falsificação de e-mail é uma técnica que consiste em alterar campos do cabeçalho de um e-mail de forma a aparentar que ele foi enviado de uma determinada origem, quando na verdade foi enviado de outra. Considerando-se o exposto, exemplos de e-mails com campos falsificados são aqueles recebidos como sendo de algum conhecido, solicitando que o usuário clique em um link ou execute um arquivo anexo, ou 2, do banco, solicitando que o usuário siga um link fornecido na própria mensagem e informe seus dados da sua conta bancária. A afirmação correta, então, é a alternativa A. Ambas as afirmações estão corretas. As afirmações estão corretas. Quando a gente tem um computador invadido, então, por algum vírus, por alguma ameaça, o golpista responsável ele vai sempre utilizar, para enviar e-mail, algum contato conhecido da sua lista de contatos. Certo? Por exemplo, ele vai utilizar o seu amigo, o seu parente, alguém conhecido. Ou então também de algum banco, que é o mais comum, de algum banco ou de algum órgão, que é utilizado para enviar esses e-mails, esses golpes. 16ª questão: de acordo com a cartilha de segurança para a internet,
Sobre os códigos maliciosos malware, analisar os itens abaixo. 1. A única forma como os códigos maliciosos podem infectar ou comprometer um computador é pela ação direta de atacantes que, após invadir o computador, incluem arquivos códigos maliciosos. Essa afirmação, então, está incorreta porque o que ela está afirmando? A única forma como os códigos maliciosos podem infectar ou comprometer um computador é pela ação direta de atacantes, ou seja, a gente só é infectado se algum golpista, se algum cracker ou hacker atacar a nossa máquina, o nosso computador. Isso está incorreto. A gente acabou vendo na questão anterior sobre os e-mails enviados indevidamente, que podem conter códigos maliciosos, né? É feito também por download. O phishing, né? Quando há algo que nos induz a clicar, pode ser feito então download de algum código, e isso sim vai comprometer o nosso computador. Essa afirmação está incorreta. Uma vez instalados, os códigos maliciosos podem ter acesso aos dados armazenados no computador e podem executar ações em nome dos usuários, de acordo com as permissões de cada usuário. Essa afirmação está correta. Terceira afirmação, são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Afirmação correta também, os malwares são isso, são programas desenvolvidos para executar ações danosas. Alternativa correta, então, alternativa E. Os itens 2 e 3 estão corretos. A primeira afirmação, como a gente viu, então, está incorreta. Oitava questão. Essa questão foi anulada, então. Ela foi anulada porque no gabarito, aquele que sai antes, sabe, o gabarito preliminar, eles colocaram como uma resposta e depois no gabarito definitivo, na verdade, eles já anularam a resposta no gabarito preliminar. Ele estava incorreto. Mas enfim, vamos seguindo aqui. A segurança da informação refere-se à proteção existente sobre as informações de uma determinada empresa ou pessoa, isto é, aplica-se tanto às informações corporativas quanto às pessoais. Entende-se por informação todo e qualquer conteúdo ou dado que tenha valor para alguma organização ou pessoa. Ela pode estar guardada para uso restrito ou exposta ao público para consulta ou aquisição. Sobre o tema é incorreto afirmar que, então tem vários textão que você pode ler então no seu material de apoio, né? Óbvio que eu disponibilizo essas questões no material de apoio. Então você pode ler com cuidado lá, com atenção. E a alternativa incorreta, então a resposta aqui é a alternativa A. A segurança de uma determinada informação não pode ser afetada por fatores comportamentais e de uso de quem se utiliza dela, mas sim pelo ambiente ou infraestrutura que a cerca ou por pessoas mal intencionadas que têm o objetivo de furtar, destruir ou modificar tal informação. O erro nessa questão aqui, o que está incorreto, né? A questão pediu aqui o que está incorreto. A segurança de uma determinada informação, esse não aqui ele está sobrando. O correto, a segurança de uma determinada informação pode ser afetada por fatores. E, inclusive, este é exatamente o texto que está no Wikipedia, como eu já falei, né? Eles simplesmente incluíram um não e fizeram a resposta aqui da questão. Então, para a nossa aula aqui, essa é a alternativa incorreta, a alternativa B. Mas no gabarito da prova lá, da Câmara de Juiz de Fora em Minas Gerais, essa questão foi anulada, certo? Mas para nós, a alternativa incorreta aqui é a B. 15ª questão. Existem malwares projetados especificamente para documentos do Word, Excel e PowerPoint, entre outros, ou seja, editores de texto, apresentações e planilhas. Que tipo de malware é esse? A. Bot. B. Rootkit. C. Trojan. D. Vírus de macro. Ou E. Worm. Alternativa correta, então, alternativa D. Macro. Explicando, então, primeiramente, o que é uma macro. Vamos ao quadro aqui, então. Uma macro, ela é uma sequência de atividades, uma repetição. Por exemplo, um exemplo bem simples, nosso cotidiano. Quando o despertador toca, a gente vai fazer o quê? A gente primeiro arruma a cama, depois a gente lava o rosto, terceiro, escova os dentes. Temos então 3 atividades que elas são repetitivas. A gente repete
todos os dias. E essa atividade ela é acionada com o quê? Com o despertador. Ou seja, então, macro, ela é uma sequência de atividades que a gente repete continuadamente, repetidamente, que é acionada a partir de algo. Então, na informática seria uma tecla de atalho. É muito utilizada no Excel, quando a gente faz diversas atividades assim repetitivas, a gente programa uma macro. Então, a gente dá uma tecla de atalho e quando a gente utiliza essa tecla de atalho, a gente realiza essa macro, essa sequência de atividades. Então, continuando aqui na apresentação, o que é um vírus de macro? Temos o segundo site da Kaspersky, é uma empresa de segurança de antivírus. Ela diz o seguinte, que os vírus de macro adicionam seu código às macros associadas a documentos, planilhas e outros arquivos de dados, ou seja, esses vírus eles estão relacionados a essas teclas de atalhos. E quando essas teclas de atalho, essas macros estão ativas, ela então se espalha. Esses vírus podem vir de documentos anexados a e-mail, ou o código pode ser baixado quando se clica em links de phishing. Lembra lá em phishing, quando é um termo para pescar uma vítima? Em banners ou URLs. Alguns desses vírus causam anomalias em documento de texto, como, por exemplo, pode faltar algumas palavras. E outros vírus também podem acessar contas de e-mail e enviam cópias dos vírus, dos arquivos infectados, para outros contatos de usuário. Então, esse vírus também pode acessar a conta de e-mail do usuário e enviar para outros conhecidos. E esses conhecidos certamente irão cair, pois o e-mail e os arquivos estão vindo de alguém confiável.